Olá pessoal, vou gravar agora aqui para vocês a resolução da questão 25 da lista 4, tá certo? Começando sempre, né, pelo cálculo das condições iniciais, né, sempre para t menor do que zero, tá? E com indutor e capacitor em regime permanente, né? Ou seja, o indutor um curto, o capacitor é um circuito aberto, tá bom? E para ter menor do que zero, aquela chave ela está aberta, né? Então eu teria aqui uma resistência de 25 ohms, né? Um resistor aqui de 5 ohms. E vocês podem ver que o indutor e o capacitor estão em série, né? O indutor um curto, o capacitor um circuito aberto, né? Aqui eu obtenho a condição inicial da tensão e a corrente no indutor, né, seria, vamos chamar aqui de IL de zero. Tá? Quando eles estão em série, não é, pessoal? O capacitor vai ser um circuito aberto, então a corrente no indutor vai ser zero. Tá? Isso aí é sempre, né? Então o meu IL de 0 menos ele é igual a zero, tá? E o meu VC de 0 menos ele vai ser igual à tensão nesse resistor de 5 ohms. Né? Eu posso calcular isso fazendo divisão de tensão, né? Aquele 100 volts multiplicado por 5 dividido por 25 mais 5. Tá? Vai dar uma tensão aí de 16,66 volts. Tá bom? Aqui então eu já tenho as condições iniciais. Corrente no indutor, tensão no capacitor. Agora, no instante t igual a zero mais, né, eu vou obter as derivadas das condições iniciais. Tá? Nesse instante, então, a minha chave fechou, não é? E eu passo a ter aqui aquele resistor, né, de 5 ohms, ele vai estar curto-circuitado. Tá? Então, ele sai do circuito. Tá? Então, a diferença é que agora aqui eu vou ter um resistor de 20 ohms, né? Aqui o resistor de 5 ohms. Lá o meu indutor e o meu capacitor. Tá, pessoal? Considerando sempre, né, como a corrente no indutor ela está nesse sentido, né? A tensão no indutor teria essa polaridade, né? A corrente sempre entrando pelo terminal positivo de tensão. E como a tensão no meu capacitor tem essa polaridade, a corrente tem que estar entrando pelo terminal positivo de tensão. Tá? Ou seja, a corrente no indutor é igual à corrente no capacitor. Tá? E a corrente no indutor, a gente sabe que ela não muda instantaneamente, não é? De t igual a zero menos para t igual a zero mais. Certo? Então, daqui eu já consigo determinar a derivada da condição inicial da tensão no capacitor. O meu dVc de zero dt, ele vai ser o IC de zero mais, né, sobre C. O IC de zero mais é a mesma corrente no indutor, né, ou seja, é zero. Tá? Agora, então, eu preciso determinar a tensão no indutor. Tá bom? Para determinar a tensão no indutor, então, eu posso calcular qual é a tensão que eu tenho nesse resistor aqui de 5 ohms, não é? Como no instante t igual a zero mais, eu não vou ter, a minha corrente L vai ser zero, não é? E eu vou ter 100 volts aplicado aqui sobre 25 ohms, né? Eu sei que eu vou ter aqui uma corrente de 4 amperes, né? Saindo aqui dessa fonte, né? Só nesse instante, tá, pessoal? Só no instante t igual a zero mais. E essa corrente vai estar descendo aqui, né? 4 amperes, porque o meu IL é igual a zero. Tá?
Então eu vou ter uma tensão aqui em cima desse resistor de 5 ohms, que ela vai ser de mais ou menos 20 volts. Tá? E agora eu faço então aqui essa malha, não é? Ou seja, menos 20 mais o meu VL de 0 mais o meu VC de 0 né? Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? O meu VC de 0 é 16,66. Tá? Daí menos 20, eu fico com menos 3,33. Tá? Que passando para o outro lado da equação, eu tenho então que o meu VL de 0 é igual a 3,33 volts. Tá? E com isso, então, eu já determino a derivada da condição inicial da corrente. Então, meu DIL de 0 sobre dt, né, que é o meu VL de 0 sobre L, isso aqui vai ser igual a indutância de 1 Henry, então vai ser o mesmo 3,33, né? Nesse caso aqui, amperes por segundo. Tá certo? Desse mesmo circuito aqui, eu não vou redesenhar, tá, pessoal? A gente consegue observar ele. Desse mesmo circuito, eu vou analisar ele para t igual ao infinito, né? Em t igual ao infinito, a gente sabe que o nosso capacitor vai ser um circuito aberto e o indutor um curto, né? Logo, o meu IL de infinito vai ser 0 amperes, né? E o meu VC de infinito, vai ser a mesma tensão ali no resistor de 5 ohms, né? Vai ser 20 volts. Tá? Bom, então já tenho a condição inicial, derivada da condição inicial e resposta forçada. Agora eu preciso da resposta natural. Tá? A resposta natural, a maneira que a gente obtém, né, a gente desabilita as fontes independentes, né, em t maior do que zero. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar esse circuito, esse último circuito aqui, né, que a gente redesenhou, e eliminar a fonte independente, né, aquela fonte de 100 volts, então ela vira um curto, a gente vai ver que os dois resistores, tá, o de 20 ohms e o de 5 ohms, eles vão estar em paralelo. Né? E aqui eu vou ter o indutor e aqui o meu capacitor. Tá? Ou seja, essas resistências, né, em paralelo, ela dá uma resistência de 4 ohms. Tá? Então eu passo a ter um circuito RLC série, né, porque quando elas forem aqui calculado o equivalente delas, né, eu fico com um circuito RLC série, onde o meu R é igual a 4 ohms, o meu L é igual a 1 Henry, e o meu C é 1 sobre 25 Farad. Tá? Então a gente vai pegar lá da aula 34, né, aqui para um circuito RLC série, o meu alfa é igual a R sobre 2L. Tá? Então, alfa é igual a R dividido por 2L. Tá? Então, é igual a 4 dividido por 2, tá? Que seria 2. E o meu ômega zero ele é igual a 1 sobre raiz de L vezes C. Tá? Como L é 1, isso aqui vai dar raiz de 25, né? Que vai ser igual a 5. Tá? Então eu tenho o caso, né? Quando o meu ômega zero ele é maior do que o alfa, eu tenho o caso subamortecido, né? Que é esse último caso aqui. Então, nesse caso, eu tenho que calcular o ômega D, né? Que é a minha frequência natural amortecida.
né? Esse ômega D, ele é raiz do ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado, tá? Então, ômega zero ao quadrado é 25 menos 4, né? Fica 21, isso aqui vai dar a raiz de 21. Tá? Vou deixar indicado assim mesmo. Tá? E a minha resposta natural, como eu quero o I dt, eu vou colocar aqui o ILN dt, né? Ele vai ser igual a E na menos alfa t, que multiplica B1 cosseno de ômega d t, mais o B2 seno de ômega d t. Tá? Isso aqui está ali na aula 34 para vocês. Se vocês observarem aqui, a resposta forçada, né, o IL de infinito é zero. Então a resposta completa ela vai ser igual à minha resposta natural. Tá? Então eu vou colocar aqui a resposta completa, tá? Só para a gente terminar de calcular os valores do B1 e do B2. Então o meu IL de t vai ser igual a E na menos alfa t, ou seja, E na menos 2t, que multiplica B1 cosseno raiz de 21t, mais o B2 seno de raiz de 21t. Tá? Então aqui eu já vou aplicar aqui a condição inicial. Tá? Eu sei que o IL de 0 vai ser igual a B1, né? Porque B2 vezes seno de 0 é 0, então fica B1 vezes 1, e E na 0 também é 1, então isso aqui é igual a B1, que é igual a o IL de 0 é 0, né? Então meu B1 é igual a 0. E agora então eu tenho que calcular o meu B2 a partir da derivada da condição inicial em 0, né? O meu DIL de 0 dt. Tá? Eu já vou derivar aqui e e substituir t igual a 0. Tá? Derivando e na menos 2t fica menos 2, vezes e na 0, que é 1, vezes o b1 cosseno de 0. Então aqui fica b1, né, mais b2 seno de 0 é igual a 0. Daí agora eu vou fazer mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? E vai ficar e na 0, b1 que vai multiplicar seno de 0, né? Então eu só vou ter ali, no caso, o meu B2, né? Mas quando eu derivo B2 seno de raiz de 21, eu tenho raiz de 21, né? Que multiplica B2 vezes cosseno de 0. Então fica vezes 1. Tá? E a derivada da corrente, a gente viu que ela é igual a 3,33. Né? A gente pegou lá no nosso segundo passo. Tá? Então agora, se eu fizer esse 3,33 dividido por raiz de 21, eu vou achar aqui 0,727 para o meu B2. Tá? Então, a minha resposta, né, o meu IL dt, vai ser igual a I na menos 2t, que multiplica o B1 é 0, né? E então vezes o B2, que é 0,727 seno de raiz de 21 vezes t. Certo?